Pra quem não sabe, esta é Gwendolyn Cristina, a gata centenária. Hoje a gente vai falar sobre lugar de fala. Como a gente é muito engraçadinha, o vídeo chama Olha Quem Está Falando. O que é esse tal de lugar de fala que tem aparecido tanto nos nossos vídeos quanto nas discussões? O que significa lugar de fala? Lugar de fala se refere à sua trajetória sobre a Terra como ser humano. O lugar de fala, ele vai contextualizar as pessoas que estão ouvindo você, qual o seu ponto de vista, o seu ponto de partida a partir de quem você é. O lugar de fala parte do pressuposto que um discurso ele não é neutro. As falas das pessoas, elas não são neutras, uma vez que elas são feitas por pessoas. Ó, fumacinha do cigarro. Essas pessoas, cada uma delas tem uma história, elas pertencem a uma classe social, elas pertencem a uma profissão, elas têm um gênero, elas têm uma certa etnia. É outro termo que a gente costuma usar, recortes de classe. O que é o recorte de classe? Quando eu falo de recorte de classe, eu estou falando de um lugar de fala que tem a ver com a classe social. Então eu, por exemplo, tenho um recorte de classe que é classe média. Eu, na verdade, me acho mais pobre do que classe média, mas eu tenho uma condição de uma pessoa de classe média com um superior completo. Então eu tenho esse lugar de fala. Que estudou em escolas privadas, que tem pais com alta escolaridade, assim por diante. Sim, é esse lugar que eu estou falando. É a minha condição. A gente também pode usar recorte de gênero. Então, falas de mulheres, falas de homens. E a gente pode falar sobre recortes étnicos. Uma fala de um negro ou uma fala de um branco. É diferente, principalmente se a gente vai falando de racismo. É claro que todos esses recortes, classe, gênero, espécie, filo, classe, ordem, classe, gênero, espécie, etnia vão se sobrepondo. Então a gente vai criando lugares cada vez mais complexos de fala. Que espécie? Você colocou espécie? Falei? Por exemplo, cachorro. Lugar de fala do cachorro. O lugar de fala do cachorro é o latim. A classe, o gênero, a etnia, a orientação sexual, isso tudo vai se sobrepondo e vai criando lugares cada vez mais complexos. A gente tem um vídeo sobre política de cotas. É um vídeo que a gente marca um lugar de fala, que é um lugar de gente branca. Então, quando a gente vai falar de racismo, tem esse lugar de fala, não tem uma vivência concreta de sofrer racismo. Obviamente, quando eu falo de gordofobia, ou quando eu falo de lesbofobia, ou quando eu falo de machismo, eu tenho lugares de fala mais apropriados do que quando eu falo de racismo, porque eu tenho vivências diferentes e concretas sobre isso. Se eu estou numa roda, estamos falando sobre racismo, eu tenho opiniões sobre racismo, mas tem negros na roda, naturalmente a autoridade deles sobre esse assunto é maior do que a minha, porque eles têm vivência. No entanto, e se essa roda for composta por 14 Fernando Holidays? Que medo! Eu vou meio sair correndo primeiro pra começar. Por que eu tô citando Fernando Holliday? Porque a gente tá tendo algumas discussões sobre o lugar de fala dele, sobre os posicionamentos dele, porque ele é um negro que fala contra a política de cotas. Não só políticas de cotas, mas políticas raciais em geral. Políticas raciais em geral. Eu tenho um recorte étnico diferente, eu tenho um recorte de gênero diferente. E eu tenho um recorte ideológico diferente também. De background teórico que você tem. O tipo de background teórico que eu tenho é diferente dele. Eu tenho um recorte de idade também, porque ele é mais novo do que eu, bem mais novo, 20 anos mais novo que eu. Por que é complicado o Fernando Holliday? Porque pelo recorte étnico dele, seria, no meu recorte ideológico, mais natural que ele estivesse a favor de políticas de igualdade racial, porque afinal de contas, ele deve sofrer preconceito. Mas, eu estando numa roda, eu tenho que ouvir, porque de fato ele é negro e ele tem uma vivência diferente. Eu acho que tem um dilema aí, tem uma situação que eu estou com dificuldades para pensar sobre isso. Então, se a Tati está com dificuldade para pensar, deve ser complexo. O que a gente faz com alguém que é homossexual e defende o Bolsonaro? Você vai matar? Não, educa. Eu já vi
pessoas com essa orientação sexual, por exemplo, dizendo, mas a gente não pode acusar o Bolsonaro de homofobia, porque veja, eu sou gay e gosto do Bolsonaro. Então a pessoa usa o seu lugar de fala para autorizar um discurso opressor daquele grupo, daquela minoria. O que eu faço? Eu deslegitimo a fala desses homossexuais, ou eu entendo que existe uma dinâmica social, uma dinâmica cultural, que faz com que as pessoas que fazem parte de grupos que são historicamente oprimidos, que não percebam a própria opressão. Tal do pobre de direita. No nosso recorte ideológico, no nosso background teórico, é um pouco absurdo o cara ser pobre e ser de direita. É paradoxal. É paradoxal. Eu também tenho muita dificuldade quando você vê um cara e fala, eu sou pobre de direita sim porque eu vou lutar pelos empresários para eles me darem emprego. Eu prefiro ganhar um salário mínimo de R$500, mas pelo menos ter emprego. Isso seria muito bonito se a gente não tivesse uma indústria de ignorância muito forte. Porque eu acho que o que está envolvido aí é o que você está falando, é uma espécie de grande indústria que padroniza um discurso que não tem recortes. Isso foi muito bom que você falava, repete. Somos todos humanos. O PT criou o racismo no Brasil. O PT criou a luta de classes. Vocês ficam jogando rico contra pobre, branco contra negro, isso nunca aconteceu. Isso é resultado de um tipo de discurso que faz com que as pessoas achem que todos têm o mesmo lugar de fala, quando não tem. Isso seria utópico e é bacana. Seria lindo. Todos somos humanos, ótimo. Não existe preconceito, não existe racismo, não existe machismo, não existe nada. Esse é o nosso objetivo. Mas para a gente chegar nisso, a gente precisa entender que as pessoas têm trajetórias e lugares diferentes. E sofrem opressões diferentes ou têm privilégios diferentes. E que eu posso ser oprimida num lugar e opressora em outro. Que a única forma de você combater as formas de opressão, porque suponho que isso seja o ideal das pessoas legais do universo, é você reconhecer que existe esse não jogo. Não só em cima de você, mas você também em cima fazendo. do outro. A partir do momento que você diz que não existem recortes, que esse recorte ele é forjado, que o recorte é criado, que o recorte está jogando um brasileiro contra outro brasileiro, o que você está fazendo é tentar apagar as opressões através do apagamento dos lugares aos quais as pessoas pertencem. Sim, né? A sua experiência de vida não é única na Terra. A experiência de vida marca, sim, o que você pensa sobre o mundo e o que você, portanto, pode falar sobre o mundo. Assim como no vídeo passado, a gente virou e falou, nossa, a gente tá aqui falando de vida adulta, mas, porra, é uma experiência super limitada de um tipo de infância e um tipo de adolescência. E aí a gente teve relatos lindos de pessoas contando como que é o delas. Vejam, aliás, os comentários. Vejam os comentários do vídeo passado, são maravilhosos. Eu teria vontade de fazer um vídeo só lendo esses comentários. Mas ao mesmo tempo tiveram alguns comentários criticando a gente porque a gente tem um lugar de fala classe média. Mas, gente, eu tenho. A minha vivência também é mais uma vivência. E acho que a do Fernando Holliday também é mais uma vivência. E eu acho que isso que é o problema da gente ser libertário, da gente ser de esquerda, da gente respeitar o outro. Na medida em que eu respeito a fala que o outro tem direito de falar, mas o quanto o outro respeita que eu tenho direito de falar. Então, o problema de um Fernando Holliday, por exemplo, não é ele ser liberal na economia, ou ele pessoalmente ser contra a política de cotas. Para mim, o problema é que ele está usando o lugar de fala dele como negro para dizer que todos os outros negros que se utilizam e apoiam a política de cotas são vitimistas. Não é vitimismo. Os grupos variados, os recortes variados estão pela primeira vez conseguindo se narrar. Sim, porque a história é contada pelo ponto de vista do homem branco, dos vencedores, né? A gente vai ter que repetir isso 1000 vezes. A gente vai ter que fazer uma caralhada, uma bucetada de vídeo sobre isso. Vai, porque difícil de entender. É difícil mesmo. E é difícil até da gente se colocar, né? Que é isso, a gente tava aqui falando, bom, como é que a gente dá um supapo no Fernando Holliday? Sem ser racista. Sem ser racista. Sem ser uma mulher branca de classe média falando o que um homem negro tem que pensar. Pois é. Essa é uma questão e a gente tem dúvidas sobre isso. Uhum. E não é errado ter dúvida, né? Não é errado ter dúvida.
Aliás, é mais legítimo ter dúvida do que ter uma certeza e sair cagando regra por aí. Atualmente, pra mim, o vai estudar é o novo vai tomar no cu, né? Gente, vocês podem me mandar estudar à vontade, que eu adoro. Eu gosto mais de estudar do que de tomar no cu, inclusive.